nos amparar na noite de hoje, que a gente consiga transmitir bem a lição de hoje. Tá? O tema de hoje, o Espiritismo, capítulo 1, itens 5 ao 7. Para a questão falar do Espiritismo, de uma maneira geral, nós temos que reportar um pouquinho ao tempo, pouco tempo atrás, na era dos primatas. São poucos milhões atrás, né? Milhões de anos atrás. Então, desde os primeiros primatas, a transição do animal irracional foi a transição do irracional e o homem. Já começou por aí a questão da modificação, da evolução. Depois, na mitologia grega, isso foi por volta de 700 anos antes de Cristo. A mitologia, inclusive, foi muito importante para onde nós estamos atualmente, para os estudos, para o desenvolvimento, né? E em 600 anos antes de Cristo, aí vem a questão dos filósofos, os pré-socráticos. Pré-socráticos são aqueles que vieram antes de Sócrates, tá? Só para fazer uma distinção. E só que nessa época, Parmênides já diz o seguinte: tudo o que existe sempre existiu, e como fonte de conhecimento das coisas do mundo. Então, naquela época, já tinha uma noção da questão do mundo espiritual. Mas, com Sócrates, Platão e Aristóteles, é que o pensamento filosófico vem avançando. É a fundamentação, para ser mais exato. Sócrates diz o seguinte na época: é na consciência que tem a base para conhecer o mundo. E Sócrates, ele sempre quis conhecer a verdade, ele sempre fazia reflexão, tanto é que ele foi morto, né? Vamos pôr, o governo prendeu Sócrates porque queria que ele desmentisse muitas coisas e ele não aceitou. Aí tomou veneno, a cicuta, e morreu. Mas ele não abriu mão. Da mesma forma, nós aqui que somos espíritas, eu acredito no mundo espiritual, nos espíritos. E se alguém vir prender a gente, falar assim, ou você desmente ou você morre. Ele teve a coragem de não desmentir e manter o estudo dele. Da mesma coisa, não, eu sou espírita, eu acredito e não vou desmentir. Então é mais ou menos nessa proporção. Platão, que é o discípulo de Sócrates, se confundem com Sócrates. Sócrates falava, mas nunca escreveu nada. E Platão já escreveu. Tanto é que Platão, ele já falava que tinha uma preexistência da alma. Temos o nosso corpo, cada um uma pessoa individual, mas já a preexistência da alma, ou seja, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, cuja natureza pertencerá ao mundo das ideias, de antes de vir ao corpo. Olha só, naquela época, 427 anos antes de Cristo, ele já definiu o mundo sensível, que é o nosso mundo material, os nossos olfato, né? O paladar, toda essa parte sensível, nosso mundo material, e o mundo das ideias, que é o mundo espiritual. Isso tudo já começou na filosofia. Mas o que é filosofia? Vem do grego filosofia, pilo, escreve pilo, que é amor. O pilo, amor. A sofia ou sopia é o conhecimento. Ajuntando as duas coisas, seria o amor à sabedoria, o amor ao conhecimento. Por isso que o Espiritismo, ele é filosofia, ciência e religião. A filosofia, porque nós estamos sempre em busca
de aprendizado, de conhecimento. Nós temos amor ao conhecimento, à sabedoria, a ciência para comprovar. A religião é para a gente amar a Deus, amar ao próximo. Depois já vem Kardec, já no século XIX, já no século das luzes, que é o Iluminismo. O Iluminismo naquela época, era as ideias de liberdade e o progresso do homem. Então já estavam amadurecendo a ideia de acontecer o conhecimento do homem, os fenômenos, já apurando isso aí. E tem um tal de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? E um tal, né? Que, devido às dificuldades do seu país, né? Lá em Paris, os pais, eles todos eram de origem católica, mandou ele para a Suíça estudar, na cidade de Yverton, no colégio, na escola, colégio de Pestalozzi. Por incrível que pareça, ele, da família católica, tudo conservador, ele foi estudar na escola de Pestalozzi, de orientação protestante. Olha como são as coisas. Mais para frente, ao concluir, ele volta para a França, já com todo o domínio, né? Porque o que ele estudou, ele avançou acima do dogmatismo que ele tinha na questão católica e no hermetismo. Então ele saiu do ritual, dos dogmas do catolicismo e do hermetismo, ele avançou mais, porque hermetismo, vem de Hermes, era um estudo de ciência oculta, de magias. Então ele foi acima de ser, que era o que imperava na época. Após concluir e voltar para a França, dedicou-se à educação, né? E pela docência da lógica, da retórica, da anatomia comparada, filosofia, fisiologia, aritmética e gramática. Era poliglota. Além do francês, alemão, o inglês, o holandês, o grego, ainda tinha algumas línguas latinas que ele falava. Então, esse tal, né, de Hippolyte Rivail, com todo respeito, não era qualquer pessoa. Era um estudioso, era de renome. Aí ele tomou conta ali de Paris, pelo seu conhecimento, pela moral que ele tinha. Olha como a parte espiritual trabalha bem nisso aí. Católico, na região protestante, e logo vai avançar nos estudos espíritas, onde a credibilidade aumentou. Como que ele começou a pesquisar mais sobre isso aí? Começou a ter os fenômenos das mesas girantes, tá? Numa pequena cidade, Heidsieck, né? Heidsieck, lá nos Estados Unidos, em 1848, eram as pancadas, os hangings, que eles falam, batiam nas paredes, que era de madeira, na família Fox, onde as irmãs de 9 e 12 anos moravam lá. A família era metodista, que era não sei se eu posso falar dogma, mas uma religião, ou seja, cristã, lá na Inglaterra, que era uma relação íntima com Deus, que abordava muito a moral e a ética. Olha só, catolicismo. Começou a ouvir essa pancada, perturbado. E uma das irmãs começou a brincar também. Ouviu as pancadas e também batia, dava umas pancadas também. E respondido mais forte. Quanto mais força, mais. Então começou a ter um intercâmbio. Peraí, até chegou um ponto
Dois toques. Até que fizeram um comunicado, um alfabeto, e aí espalhou para a Europa toda, Estados Unidos. E em 1854 o professor foi convidado para ver todos esses fenômenos, tá? Até que chegou um ponto, ele foi convidado para assistir uma sessão da senhora Pleine Maison. Obrigado. A sessão e ele viu que era verídico ali, não tinha como. Tá? Então ele via, não só as mesmas ouvia, né? Então começou a ter todo esse sistema, ele falou, puxa aí, tem alguma coisa inteligente aí. Bom, feito isso aí, é claro que já foi convidado para participar, e um amigo dele também convidou, acho que Fortier, né? E falou, olha, tem os fenômenos antes disso, ele falou aí, mas tem uns que falam, você vai ver o que falam. Não, aqui fala o quê? Mesa girante falando e tal. Então tem todos esses contratempos, até que insistiram, ele foi participar e viu nessa reunião. Daí começou a fazer as pesquisas. Ele tem mais de 10 médicos que auxiliou, ele começou a organizar, começou as perguntas, e depois viu que só espíritos de primeira categoria. E aí tudo isso aí não deixou nenhuma margem de dúvida. E ali começou a falar sobre ciência, tudo, só matéria mais difícil. Tá? Bom, depois disso aí ele lançou o primeiro livro, em 18 de abril de 57, é o Livro dos Espíritos. E explicitou no seu conteúdo. É uma filosofia espiritualista sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais e a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo já nessa época. Daí ele pôs o pseudônimo de Allan Kardec e começou a assinar todos os livros. Daí depois veio o livro dos médios, o Evangelho, Céu e Inferno, a Gênesis, por aí afora, né? E deu o que deu, que todos começaram a pesquisar e avançar mais sobre isso aí. Por que Allan Kardec? Hein? Por que Allan Kardec? Ele escolheu esse nome porque um espírito revelou para ele que em épocas passadas, dos druidas, eles tiveram amizade na época. Agora eu só não sei dizer se na época quem chamava Kardec, se era o amigo dele ou se era ele. Era ele? Obrigado. Né? Aí ele lembrou e falou, vou pôr isso aí. Então pegou. Hoje, você vê de muitos anos para cá, o Espírito está avançando, nós estamos trabalhando aos pouquinhos, mas voltando à questão de Platão, da alegoria da caverna que ele escreveu do livro dele, A República, ele contou esse caso da alegoria da caverna. A Maria Luísa está fazendo um favor para mim, eu imprimi alguns textos, umas imagens aí, só para vocês verem e passar para frente, para ver como que é essa alegoria. Tá? Ele simbolizou isso, Platão contando que Sócrates conversava com Glauco, né, sobre isso aí. Falou, imagine uma caverna, tá? Onde tem um painel que seja, tá? As pessoas acorrentadas depois do muro, são os prisioneiros. Atrás do muro, umas pessoas carregando umas imagens e um fogo de lá para refletir essa imagem na parede lá da frente
onde só os prisioneiros viam. Olha só, 400 e poucos anos antes de Cristo. Só que já falava do mundo espiritual, já falava do mundo das ideias, já deu esse exemplo que as sombras que a gente via depois do muro acorrentados eram sombras imperfeitas. É que muita gente de nós está nessa situação. Contando a história ainda, eu só estou pulando porque o tempo é curto. Platão diz o seguinte: então, um dos prisioneiros é liberto das correntes e ele sai. Aí começa a andar em busca de saída, ele vê o fogo e vê as pessoas lá carregando esses totens, um símbolo de animal, de coisas diversas, e eles mesmo faziam barulho, gritar e tal, e o pessoal lá, os prisioneiros, está lá desde a infância, está lá acostumado com isso. Ele viu aquilo lá e falou: puxa vida, e foi em busca da saída. Assim que ele saiu, a luz do sol, que era o mundo exterior, ofuscou as suas vistas e não conseguia enxergar nada praticamente, até que depois foi até quando e começou a ver o mundo exterior, o mundo sem ser as sombras, o mundo real, o crescimento, a liberdade. Ele viu ali e ele fala: puxa vida, eu consegui, aqui é outra vida. Aí tem duas situações: ele volta lá para soltar os prisioneiros, ou ele vai embora, sai de frente. Mas nós estamos representando esse liberto, que nós temos um amor de coração, nós aprendemos muita coisa. No Espiritismo fala: amparai os outros, a todo o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou lá tentar ajudar as pessoas. E muitos de nós já fizemos isso, vão lá ajudar, vão lá, ele não vai. E aí ele vai lá nos prisioneiros: olha, lá fora é assim, assim, vamos embora, eu vou soltar vocês. Ah, você está doido? Quando nós, às vezes, atendemos alguém que está em dificuldade, olha, vamos, o mundo espiritual é assim, nós temos um anjo de guarda, a gente, a princípio, é invisível, mas não é. Kardec já falava isso aqui. E muita gente falando: você é doido. Eu falei: não, olha, tem psicofonia, tem as mensagens chegam, psicografia. Não, você está doido. Então o prisioneiro é a mesma coisa. Ele for lá, os outros: não, é aqui que é a nossa vida. Nosso mundo é aqui, é na caverna. E aqui fora, todos nós estamos, uma boa parte, estamos imbuídos na caverna, que é o nosso corpo, a nossa mente embutida. Quantas pessoas tem aí? Ah, estou novo ainda, eu vou beber cerveja, aproveitar a vida. Mais para frente, aí eu vou pensar outras coisas. Mais para frente, até quando? Então, olha só, Platão naquela época já despertava esse Platão, Sócrates. Eu estou evitando falar do Aristóteles, que esse não vou nem tocar, porque o Aristóteles já foi mais a parte científica, sabe? Aí esse não, um que eu não estou preparado para falar, e outro que não é o caso nosso agora. Aí o primeiro prisioneiro liberto fica nessa situação. Nós que conchegamos com a doutrina e enxergamos a beleza, a nossa melhoria, a nossa evolução, o crescimento, a gente sempre quer levar alguém. Tem uma que dá para levar na marra, mas não pode, infelizmente. E ele também: não quer ser solto, então fica aí, eu fiz minha parte, né? Uma hora você vai enxergar isso.
as conclusões do mito da caverna. Os prisioneiros da caverna são homens comuns, ou seja, nós somos os mesmos dos prisioneiros da caverna, que vivemos ao nosso mundo limitado, preso às nossas crenças costumeiras. Manga com leite faz mal. Manga com leite faz mal. Por quê? Isso foi condicionado desde a época. Eu não sei a história, mas parece que era numa fazenda, não sei se eram os escravos, estavam tomando muito leite e comia as mangas, aí o proprietário falou: manga com leite faz mal, morre, condicionou, parar de pegar. Aí vem o livro Renovando Atitudes, de Ramé. Ela fala: manga com leite não faz mal, né? Vamos enxergar, vamos aprender por quê. Só porque alguém falou, você vai acreditar? A caverna é o nosso corpo e os nossos sentidos. É a fonte de conhecimento, segundo Platão, é errôneo e enganoso. Nós ficamos dentro da caverna. As sombras das paredes e os ecos da caverna nunca são projetados exatamente no modo como os objetos nos ocasionam. As sombras são distorções das imagens e os ecos são distorcidos. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas, o conhecimento preconceituoso do senso comum que julgamos ser verdadeiro. Sair da caverna, o que significa? Buscar o conhecimento verdadeiro. É que Platão já falava. O mundo das ideias, vamos buscar o verdadeiro. Todos nós estamos aqui na terra de passagem, e o Espiritismo explica tudo isso aí. Cada passo nós vamos aprimorando, aprendendo cada vez mais. A luz solar, a princípio, coloca numa situação de desconforto. Para quem está acostumado na caverna, ele mesmo na caverna, e começar a ver uma luz igual ao Espiritismo, e vai ficar desconfortável, e vai ofuscar. O que é isso? Aí aos pouquinhos, se ele dedicar, se ele firmar, ele vai acostumar e vai aprender, e depois não quer voltar mais, não quer ficar na caverna. A alegoria da caverna, vista nos dias de hoje, que o ser humano está cada vez mais vivendo como prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa disposição. A internet, a rede social. Nós estamos ficando acomodados. Nós, as pessoas, estão tendo preguiça de pensar. Quando começa a pensar, eu me incluo nisso. Eu pego meu celular e começo. Porque está fácil. Não precisa pensar não, só. Você pega os atos que chegam, os vídeos, as informações, que a maior parte são falsas, e você passa para frente sem apurar o que é, e você começa às vezes a sentir o drama sem saber o certo. Eu tenho um amigo vizinho lá do prédio, que eu converso muito com ele, tem 89 anos, bem lúcido. Só que quando saiu a notícia, Micano, essa vacina, se vacinar vai prejudicar, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem um chip nela, né? Lembra da história do chip? Da vacina? É, tinha Não. um chip na vacina. Ah, não, eu lembro. E ele falou: não vou tomar vacina. Ele ficou com medo. Mas peraí, vamos pesquisar primeiro. Falei: fulano, quantas pessoas já vacinaram aí? Você tem a vacina da gripe, você já vacina todo ano. Então, ele não é 100%, mas te protege mais.
A vacina B é quase dentro disso aí, ó. Até que o filho dele, que é médico, falou, não, você vai vacinar. Vai. Até que depois ele vacinou e falou, não, eu quero vacinar a segunda dose. E aí mudou o jeito de concepção. Então, a preguiça intelectual tem sido cada vez mais forte as características do nosso tempo. Olha a dúvida socrática, a dúvida de Sócrates e Platão. O questionamento, a não aceitação das afirmações sem antes analisá-las. Elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade são hoje desprezados. Sócrates morreu naquela época porque ele não abria mão, ele foi até o fim, ele pesquisava, ele não aceitava. O governo daquela época impunha, não, ele não estava nem. A verdade é essa, não vou entrar em questão de governo. As notícias falsas estão enganando cada vez mais pessoas que não prestam ao trabalho de checar a veracidade e a confiabilidade da fonte que divulga. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, divulgam a falsa ideia de vidas felizes. Qualquer coisinha tem, certo? Mostra para aqui, faz o almoço, uma coisinha diferente, manda para um para o outro. Lá em casa eu não falei proibir, eu falei, não, gente, para com isso. Por quê? Para quê? Para falar que está bem, está comendo bem? E todo mundo manda? Para dizer, é uma falsa ideia que está todo mundo feliz. E fora o narcisismo. Narcisismo é aquele que cultua o corpo, né? Olha, aí começa a estar. Cultua o corpo. Eu sou bonito. Mas aqui, cadê? Enche aqui, preenche de coisas boas, de crescimento espiritual. E nós estamos nessa aí. Quando eu falo nós, é porque eu tenho, já estou melhorando nisso aí. Antes eu passava mensagem, igual assim, nossa senhora, olha só, mano, olha o que aconteceu. Aí chegavam alguns, né, mandavam, Ricardo, aí, ó, fake news. Para de ser idiota de mandar isso aí sem checar. Falei, puxa vida, hoje eu vou mais pelo Kardec. Chega um, não vou nem checar, eu deleto. Às vezes estou deletando a verdade, mas melhor assim do que mandar várias falsas por aí. Então, gente, o dia que eu fiz isso, nossa, eu fiquei sem jeito. Tirar uma selfie de mim mesmo, sabe? Falei, puxa vida, e tem. Agora é proibido? Não. Pode tirar? Pode. O que não pode é ficar condicionado a toda hora, né? Então, gente, está aqui a ignorância dos nossos tempos, é cultivada e celebrada. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão, é considerado louco. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros. Então, que a gente não percebe que nós somos prisioneiros de nós mesmos. Não acredita em nada que vai acontecer. Não acredita na outra vida. Aí até você explicar, mas peraí, não, morreu, acabou. Acabou como? Aí até a gente explicar, porque tem isso aqui e tal. Eu vou estudar, não gosto dele. Assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais e no mar de informações, muitas vezes informantes da internet, não percebem que são enganadas. Vivemos na época de predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da informação inútil, da prisão cotidiana, que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. Aqui, no Evangelho, que nós estamos falando agora, Adolfo, eu quero que você me dá um toque. Mais uns 5 minutinhos, tá bom? No Evangelho já fala,
do item 5, o Espiritismo, ciência que revela aos homens com provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O que o Cristo disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave que se explica de modo fácil. Porque Jesus explicava na época, com alegoria, né? Parábolas. E agora o Espiritismo veio. Porque você vê que naquela época veio o Moisés, a personificação dele, Moisés. A maneira dele ali, que ele veio, naquela época precisava ser fosse daquela maneira. Depois Jesus Cristo veio na personificação dele, explicando a semente para todo mundo. Depois veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que não tem uma personalidade única. O Espiritismo veio através dos espíritos superiores que Deus mandou para explicar tudo isso aí e resolver o mais fácil possível a interpretação e o entendimento para cada um. Cristo disse: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo também não vim destruir, mas executar. Segue o que ensinou Cristo. Explica em termos claros para toda a gente, que foi dito apenas de forma alegórica. Aí nós vamos fazer um questionamento para nós mesmos. Por que estamos no planeta Terra? Qual o sentido da vida? Porque uns nascem perfeitos, outros não. Porque uns nascem bonitos, outros feios. Por que as desigualdades sociais? O que ensina o Espiritismo? O que é a religião espírita? O que deve e como deve ser a pessoa espírita? Qual o objetivo da religião espírita? O que é a morte? O que é a morte para o Espiritismo? Como funciona o ser espírita? O que devo fazer para ser espírita e por que sou espírita? Então, vamos lá. Comece pelo livro dos Espíritos, 1019 perguntas, se não me engano, e respostas, do Evangelho, questão das leis morais, e aí afora, vamos aprofundando. Tem outros livros bons que vai explicando a cada item. Ah, mas não, acho que é difícil. Nossa, é difícil? Então compre, arrume. Então, se não achar, não encontrar, me fala. Eu tenho o livro completo, PDF lá, sinal verde. Que não precisa ser espírito para ler aquilo lá. E se tirar André Luiz, se não me engano, André Luiz, o Chico, e tirar o anjo mudo da explicação que é espírita, tudo que lá é relações humanas. Não fala nada de espiritismo, mas fala do relacionamento humano. Como tratar uma pessoa difícil ou não, como deve agradecer a Deus, como você deve conversar, são coisas básicas. Ali você está sendo um espírita, ali você está sendo um católico, um protestante que quer crescer, quer ir até Deus. Simples. Não, atendimento. Alguém liga, ao invés de falar, pronto, o que é? Tá. Alô, bom dia. Lá explica isso. Então, excelente o livro. Como tratar os parentes, você também é o parente. Comece por aí. Gostou? Então, tem outros livros mais fáceis. Tem o Renovando Atitudes do Ramé que eu falei agora. Leitura simples, fácil. Então, gente, vou encerrar aqui porque o tempo já esgotou. Mas, tomara que nas nossas preces que a gente pede, agradecendo nosso dia, que as nossas preces em benefício a todos aqueles que precisam de ajuda, que possamos também enviar as preces para que as pessoas que estão na caverna, na sombra, para despertar para o mundo exterior, para despertar para a liberdade, que a Espiritismo quer isso. Ele quer a liberdade através da verdade. Ele não impõe, ele ajuda quem procura. É dessa forma que nós começamos a prolongar nossa vida, a evolução, o crescimento espiritual.
com esses dizeres. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Fazer aos outros o que gostaria que fizesse contigo mesmo. Esse, pronto. Nós estamos feitos se a gente seguir a risca. Muito obrigado. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Se vocês permitem, eu vou sortear 5 livros, pode ser? Dá tempo? Tá.